noivinhos e noivinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Micaele Alves e aqui eu vou compartilhar toda a experiência que tenho colhido neste tempo como noiva e também testemunhar da provisão de Deus em cada detalhe. Este é o nosso primeiro episódio e ele se chama O Antes do Sim. Aqui eu vou compartilhar com você o começo de tudo, o que nós fizemos, como foi o nosso planejamento inicial, antes mesmo que houvesse o pedido oficial. Bom, como e quando nós decidimos nos casar? Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu quero compartilhar com vocês, com você que me segue agora, que está me acompanhando recentemente e não conhece da nossa história, mas nós nos conhecemos há 14 anos, sempre fomos melhores amigos e depois de uns anos, depois de crescermos, surgiu aí esse sentimento entre nós. Então, quando nós começamos a namorar, gente, ninguém começa a namorar pensando em terminar. Obviamente, você deseja construir um futuro com a pessoa que você está se relacionando. No meu caso e no do Afonso Henrique, nós já nos conhecíamos, nós já tínhamos uma história, um sentimento entre nós, ele surgiu muito tempo antes mesmo de nós começarmos a namorar ali efetivamente. Então, quando a gente começou a namorar, nós já sabíamos, já estava claro para nós que nós queríamos nos casar, queríamos construir uma vida juntos. Mas nós não pensávamos que seria tão rápido assim como tudo tem sido. Porque eu sempre falei que eu vou namorar uns 4, 5 anos antes de me casar. Porém, eu não sabia que eu ia casar com o meu melhor amigo, a pessoa que eu já conhecia, que eu já compartilhava os meus segredos e já partilhava de momentos muito importantes e especiais pra mim. Eu sempre pensava que eu precisava conhecer a fundo a pessoa primeiro. Mas, em 14 anos de amizade, vocês não concordam que a gente já não se conhecia o suficiente? Sim, nos conhecíamos, mas o que nós precisávamos era aprender a ser um casal, aprender que agora nós éramos amigos, como sempre, parceiros, dividindo a vida, mas nós também éramos um casal e nós precisávamos aprender a ser um casal. Então, quando nós resolvemos nos casar efetivamente ali, nós decidimos, vamos nos casar e tudo, a gente tinha 3 meses de relacionamento. Mas como eu falei com vocês, esse sentimento, ele surgiu muito antes do começo do nosso namoro, alguns anos antes, eu me arrisco a dizer aqui. Então, quando a gente começou a namorar, já tinha esse objetivo. Então, com 3 a 4 meses de casamento, de namoro, a gente começou a organizar o nosso casamento. A princípio, eu casaria no final de 2027 ou início de 2028. Mas no decorrer ali da organização, do preparo do nosso casamento, a gente acabou adiantando a data e em breve vocês vão saber qual que é, eu não vou falar agora, mas não vai ser mais no final do ano de 2027, vai ser antes. E como que foi tudo? Eu comecei a namorar em março, quando foi mais ou menos em junho ali, eu comecei a montar um planner, colocando tudo que eu sonhava pro meu casamento, tudo que eu queria e aquilo que era inegociável, que tinha que ter. E o que não fazia muita questão, eu fui deixando. Mas comecei a fazer pesquisas, entender mais sobre esse mundo, sobre o universo do casamento, porque são muitas informações, a gente não tem noção de nada, a gente fica perdido, é uma coisa totalmente nova. Mas eu iniciei ali essa busca e tudo, e fui montando esse plano. Durante uns 3 a 4 meses, eu fui montando esse planner e nós começamos, ao final desse planner, a procurar fornecedores ali para estar conosco no nosso casamento. Em meio, gente, a tantos orçamentos que nós fazíamos, a gente ficava perdido, porque assim, é muito caro, a gente precisa entender o nosso evento, precisa entender aquilo que é o nosso casamento, qual é o tipo do casamento que nós queremos, se é um casamento clássico, se é um casamento rústico, enfim. Então foi ali um processo que a gente foi amadurecendo com o tempo. E na busca por fornecedores, sempre em constante oração, eu e o Afonso Henrique o Afonso Henrique, meu noivo, nós estabelecemos um propósito. E qual que era esse propósito, gente? Era de que todos os fornecedores que nós escolhêssemos para o nosso casamento, eles passariam por uma busca a Deus. Nós colocaríamos diante de Deus para que Ele nos desse a confirmação se seria esse fornecedor que estaria conosco nesse dia tão especial. Nós somos cristãos, somos servos do Senhor e para nós era inegociável que tivéssemos a aprovação dele para cada pessoa que estivesse conosco aí nesse dia especial, desde o local até
até buffet, enfim. Qualquer tipo de fornecedor que estivesse no nosso casamento passaria ali por essa busca, por esse período de oração. Enfim, a gente fez as nossas pesquisas, estabeleceu, por exemplo, ali 3 fornecedores. Esses 3 têm as coisas que mais me agradaram ali, tem o que tem mais a ver com o nosso perfil. E eu já falo aqui ensinando a vocês, estabeleçam. Vocês podem fazer muitas pesquisas, tem que pesquisar mesmo, até encontrar alguém ali do perfil de vocês, mas estabeleça 3 que se enquadrem ali no perfil de vocês, naquilo que vocês querem, e depois vocês vão analisando na questão financeira, na questão de parecer mesmo, da identidade de vocês, o que vocês mais gostaram. E a gente definia esses 3, depois fazia ali a comparação sobre qual que era melhor. Quando a gente chegava e falava assim, olha amor, eu acho que eu quero esse, vamos fechar com ele? A gente fazia um período de busca, de oração a Deus, para ele revelar aquilo que era a vontade dele e se essa pessoa poderia estar conosco nesse grande dia. E foi assim, gente, que Deus, de uma maneira maravilhosa, ele nos surpreendeu. No final de dezembro do ano passado, 2025, nós conhecemos o Grupo Tocante, que foi assim um grupo incrível que a gente conseguiu fechar ali em dezembro, com preços assim maravilhosos, numa condição que nós teríamos tudo aquilo que nós sonhávamos ali, sonhamos, né? Na verdade não sonhávamos, sonhamos para esse dia. E aí a gente fechou buffet, musical, decoração e cerimonial de uma vez só. Lógico que a gente já estava conversando com eles, nós gostamos muito da proposta e a gente fez esse propósito que eu contei pra vocês e o Senhor permitiu. Deus falou de formas lindas e incríveis com a gente que seria eles que estariam conosco nesse dia especial. Então, foi assim, bem claro pra gente. E detalhe, nós ainda não tínhamos a data definida, né? Porque dependia da igreja, etc. E aí, quando foi fevereiro, a gente definiu a data certinho, nós tínhamos a data, fevereiro desse ano, e aí eu já consegui fechar o restante, que era o fotógrafo, o videomaker, o storymaker lá do dia do evento, fechei também o meu local. Então assim, que eu já queria desde dezembro, que eu estava olhando, só que eu precisava confirmar a data. Então em fevereiro deste ano, eu já tinha tudo isso fechado, pra honra e glória do nome do Senhor. Então agora era só começar efetivamente ali a pagar. E assim, o Afonso Henrique, depois eu vou gravar também nos próximos episódios, nós vamos falar também sobre finanças para o casamento, sobre essa organização que é necessária ter. Eu nunca fui muito boa, gente, nunca fui muito organizada financeiramente, mas graças a Deus meu noivo sim. Então nós conseguimos ele ter o dinheiro, né, com as reservas dele para dar as entradas que eram necessárias. E assim, Deus ele foi provendo de uma forma tão grande que a gente... Eu não consigo nem explicar, gente, porque assim, quando você senta e vai fazer os cálculos, não bate o dinheiro, a conta que você, o valor que você tinha, com tudo que você pagou, com tudo que você conseguiu, porque Deus, ele provê mesmo. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho por que esse episódio se chama o Antes do Sim. Porque tudo isso que eu apresentei pra vocês foi feito antes do nosso noivado. Nós não somos pessoas ricas que têm muita condição financeira, mas eu tinha sonhos, coisas que são inegociáveis pra mim no meu casamento, que eu sempre quis. Eu falava, quando eu for casar, terá isso. E para isso acontecer, eu precisava me planejar. Eu precisava ter uma responsabilidade financeira sobre aquilo. Eu precisava desse planejamento. Então, não deixe para poder começar a organizar o seu casamento quando você efetivamente tiver noiva. É a pessoa, porque a gente sabe, é a pessoa que você quer se casar, é a pessoa que você quer construir uma lar junto, uma família junto. É a pessoa que você fala, eu vou casar com ela. Então comecem a se planejar, comecem a organizar o casamento de vocês. Não estou falando para vocês fecharem fornecedores, não, mas comecem a se preparar financeiramente para isso. Comecem a fazer reservas financeiras para isso. Comecem a definir o que vocês querem ter no casamento de vocês, o que é inegociável, o que não é, o que é negociável, o que pode ter, o que vai faltar, o que não pode faltar de forma alguma, porque isso ajuda vocês a ter uma base para que vocês não venham ser surpreendidos e tenham os seus sonhos e os seus planos frustrados. Seja
conselho principal é esse, gente. Antes de pensar em qualquer coisa, antes de pensar em paleta de cor, antes de pensar também o que você vai querer no seu casamento, coloque Deus à frente. Faça propósitos, ore ao Senhor, busque a Ele pelas madrugadas, consagre a sua vida a Deus ali. Ai, mas eu não tenho namorado. Ai, mas eu comecei um relacionamento agora. Ai, mas eu não sei se eu quero casar. Ore pela pessoa que estará com você neste momento, porque tem um parceiro ao seu lado neste momento, um parceiro que vai te apoiar, que vai te ajudar, que vai segurar a sua mão. E eu não estou falando sobre essas decisões, assim, coisas que nós mulheres, detalhes de decoração, de paleta, porque eles não entendem nada disso, tá? É super normal. Não se sinta sozinha se o seu noivo tá tipo assim, pra que isso? Não sei o que é isso. É que eles não entendem esse nosso sonho de menina, essa emoção que nós temos, sabe? Mas eu falo um parceiro que vai te ajudar em oração, que vai te estimular, te falar, busca o Senhor, que vocês façam esses propósitos de orações, que vocês coloquem o casamento de vocês, o sonho de vocês nas mãos de Deus. Então, antes de qualquer coisa é isso. Antes do sim, se prepare. Você, como mulher, já ore para ser uma boa esposa, para construir um lar na presença do Senhor, para ser uma bênção, ser uma esposa sábia. Ore para que seu esposo seja provedor do seu lar. Eu não estou falando provedor apenas financeiramente, eu falo prover, tendo sabedoria ali como cabeça do lar, prover amor, prover carinho, prover respeito. Então, assim, tudo isso, gente, antes de você dizer sim pra alguém ali num pedido de casamento, prepare todas as coisas, planeje, sonhe, ore e busque a Deus. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Já me segue lá no Instagram, porque lá eu vou falar bem detalhadamente também sobre os fornecedores que vão estar comigo nesse dia. Lá vai ter vídeos curtinhos em formato de série. Estou fazendo tudo no estilo Bridgerton, porque eu amo essa coisa de época. Então, já segue lá pra você não perder nada. Vou postar no meu TikTok também uns resumos bem importantes, bem legais. Aqui no YouTube, bastante coisas. Já deixem nos comentários também o que vocês querem ver aqui. Deixem o joinha de vocês. Se inscrevam aqui no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!